Bom, que falar sobre o primeiro trimestre da gravidez, né? Eu sou a Amanda, eu tô grávida de 33, quase 34 semanas, agora em setembro de 2025. E eu decidi criar esse canal, na verdade, porque durante toda a minha gestação eu me senti muito sozinha em relação à gravidez, porque eu não conheço muitas pessoas que engravidaram há pouco tempo e principalmente que estão grávidas agora. E todos os depoimentos que eu via na internet eram coisas muito romantizadas, eu acho, da gestação. E principalmente nesse primeiro trimestre, foi um grande baque pra mim, uma grande surpresa, tudo que eu passei, e foi muito ruim não encontrar conteúdos que falassem sobre o que eu tava passando naquele momento, sabe? Então eu acho que eu vou dizer um pouco de um review do primeiro trimestre da minha gestação. E claro, não é pra ninguém se comparar, enfim, é só a minha experiência individual sobre isso. Eu não tenho nenhuma formação na área, não tenho nenhum conhecimento. Todo o conhecimento que eu tenho é da gestação agora e é isso. Tudo começou, na verdade, um pouco antes de eu descobrir que eu tava grávida. Uns dias antes de eu fazer o teste e descobrir que tava grávida mesmo, eu falei com o Lucas, que é o meu marido, tipo, acho que eu nunca vou conseguir engravidar, porque eu tô na TPM, eu tô muito irritada, tô com muita fome. Eu tava com muita cólica, nossa, eu tava com uma cólica horrível no dia anterior que eu descobri. E aí, bem nesse dia, na verdade, eu fui fazer um teste de gravidez, aqueles de fitinha, e eu mijei o teste inteiro, então eu invalidei ele. E aí eu falei, deixa, vou fazer outro só amanhã, porque eu sei que eu não tô grávida mesmo, e é isso aí. Aí eu fiz no dia seguinte e sim, eu já tava grávida, na verdade. Então, esses sintomas iniciais da gestação, eles são muito parecidos com sintomas de TPM mesmo. Então, tu não sabe ali o que tá acontecendo. E, tipo, tu tá irritada, tu tá brava, tu tá cansada e tu acha que é só, tipo, uma TPM muito forte. Mas, no meu caso, não era só uma TPM. A gente fez o teste, aquele Clear Blue e tal. Eu fiz, na verdade, o Lucas tava dormindo ainda. E aí, logo depois eu falei, meu Deus, acordei o Lucas. Nem, tipo, essas coisas de fazer surpresa e tal, fazer todo um jeito especial de contar, nem foi o meu caso, porque eu tava tão ansiosa com aquilo que eu já acordei e contei pro Lucas falando, tipo, tá, tu acha que vai ser menino ou menina? Aí o Lucas foi e comprou aquele outro teste que fala a quantidade de semanas e tal, e realmente esse teste confirmou. A gente depois também foi fazer o beta-HCG, e foi isso. E passada toda essa euforia inicial de contar pro Lucas, depois contar pra minha família, etc. E aí a gente depois pode falar um pouco sobre isso, sobre como foi contar pra minha família. Mas passado isso, todo esse êxtase inicial mesmo, que eu tava muito, muito feliz por ter descoberto que eu tava grávida, foi um período bem desafiador pra mim, o primeiro trimestre, porque tudo que eu via na internet e tal era tipo, tá, tu vai ficar enjoada. E beleza, eu fiquei enjoada, mas tipo, de vomitar, assim, não foi um problema pra mim, sabe? Tipo, eu não tive isso, eu fiquei só um pouco enjoada mesmo. Só que o problema pra mim foi o cansaço. E isso é uma coisa que eu não sabia que existia. Tipo, mesmo já tendo lido antes sobre gestação e tal, eu não sabia que existia esse cansaço todo nesse primeiro trimestre. E tipo, é exaustivo, é bizarro, assim. A minha vontade durante o primeiro trimestre era, tipo, de dormir o dia inteiro. E era uma sensação, tipo, um misto de cansaço com depressão, assim. E eu não entendia muito bem aquilo. Tipo, durante todo o meu primeiro trimestre, na verdade, eu ficava falando que, tipo, eu tinha muito medo de o meu filho nascer e eu não me conectar com ele. Porque o primeiro trimestre estava sendo tão cruel comigo que eu achava que eu não ia conseguir ter essa conexão com o Benjamin, sabe? Bom, então esse primeiro trimestre foi muito, muito intenso pra mim, né? Porque estar grávida é algo que eu queria, tipo, foi algo que eu escolhi estar grávida, não foi algo que aconteceu. Foi uma decisão minha e do Lucas. Então, é meio frustrante tu tomar essa decisão e quando tu engravida, tu pensar, tipo, putz, não é tão legal assim, não é tão bom assim quanto fazem parecer, sabe? Eu ficava me sentindo meio decepcionada comigo mesma, porque eu achava que eu não deveria me sentir daquele jeito, eu deveria me sentir feliz e grata, enfim, por tá grávida, tá esperando um filho, mas na verdade eu só me senti uma merda mesmo. E o primeiro trimestre, eu sinto que é tipo um momento que tu ainda tá te acostumando com a sensação de tá grávida, com saber que tu tá grávida, com saber todas as mudanças que vão acontecer na tua vida, no teu corpo, enfim. E ao mesmo tempo tu tá com muito medo, muito medo. Eu tinha muito medo de tudo. A gente realmente sabe que no primeiro trimestre é quando acontecem mais abortos espontâneos,
Mas, tipo, eu tinha um medo exagerado. Eu tinha medo de qualquer coisa que eu comia. Eu já não conseguia mais ter prazer em comer, porque eu tinha que pesquisar tudo. Porque eu achava que, mesmo eu tendo acompanhamento, tá? Com obstetra, com nutricionista e tal, eu pesquisava tudo pra saber se eu podia comer aquilo ou não. Se era seguro eu comer aquilo ou não. E não só comer, mas se era seguro eu fazer, tipo, sei lá, seguro eu jogar beach tênis. Na época eu jogava beach tênis, eu parei de jogar também. Se era seguro eu usar meus produtos de skincare. Eu parei completamente de fazer skincare ou de me maquiar, essas coisas. Tipo, a unha agora tá zoada, mas foi a primeira vez que eu fiz agora com 33 semanas, porque até então eu tinha medo, porque eu achava que podia acontecer alguma coisa com o meu filho e, sei lá, eu sempre pensava, tá, mas e se acontecer alguma coisa? Eu, tipo, pô, vou ficar me culpando por isso, sabe? Então foi um período bem intenso, assim, no primeiro trimestre, acho que é com todo mundo, mas na verdade é durante toda a gestação, só que durante o primeiro trimestre isso fica ainda mais intenso. E tipo, uma curiosidade, eu nem cortei o meu cabelo durante a gestação, porque eu tinha medo até dos produtos que iam usar no meu cabelo, tipo, no salão, porque, sei lá, vai que acontecesse alguma coisa, sabe? E acho que isso é um pouco exagerado, um pouco da minha personalidade, assim, de ter muito medo de tudo, mas que eu imagino que muitas mulheres também passam por isso e acabam não conversando tanto também. Um outro ponto, e que depois eu quero até fazer um outro vídeo aqui pro canal sobre isso, é em relação ao uso das redes sociais. Porque no primeiro trimestre também eu fiquei muito viciada, tipo, eu ficava 3, 4 horas por dia assistindo Reels, tudo sobre bebês, sabe? Tipo, a sensação é que eu já sabia tudo sobre gravidez e tudo sobre bebês. E na verdade era uma grande ingenuidade, porque eu não sabia nada. E eu achava que tava aprendendo tudo, só que, sei lá, 5 minutos depois de eu assistir um Reels falando uma coisa, eu assistia outro falando outra coisa completamente diferente sobre o mesmo assunto. Isso foi algo que me atrapalhou bastante. E se tu tá, tipo, grávida também e tu tá acompanhando os Reels das pessoas, parece que todo mundo vive um momento muito bom da gestação, parece que tudo é lindo. Só que, na real, tu tá vivendo, tipo, num período que tá sendo bem ruim pra ti ali no primeiro trimestre, né? Demorou pra que essa percepção minha mudasse. Mas então mudou toda essa minha percepção sobre gestação, sabe? Eu acho que fazer esse vídeo sobre o que eu sentia no primeiro trimestre, abrir essas coisas, na verdade, são coisas que eu só abri, sei lá, com o Lucas, com a minha mãe e com a minha psicóloga, basicamente. Porque são sentimentos muito fortes, principalmente em relação a um bebê, sabe? Mas gravar é justamente pra falar que, tipo, tá tudo bem sentir isso. E que muda muito depois. Tipo, hoje eu tô muito feliz de estar grávida. Tipo, eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa. Eu quero muito conhecer meu filho logo. E, enfim, a minha conexão com ele, que eu achava que não ia acontecer, super aconteceu. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a lidar um pouco com isso. E vai mudando também, porque o cansaço, que foi o que mais me afetou, por exemplo. E tem gente que, sei lá, o enjoo é o que mais afeta. Tem diversos pontos, né? Mas passou também. Hoje eu me sinto cansada, sim, mas eu tô com 33 semanas, 10 quilos a mais e com um bebê grande já dentro da minha barriga. Então, também tá muito relacionado a isso. Durante o segundo trimestre, por exemplo, não foi o que eu senti e os sentimentos vão mudando, sabe? O primeiro trimestre, eu sinto que ele vem um pouco pra quebrar aquilo que a gente acha de que a gravidez é tudo lindo, é tudo perfeito. Meu Deus, eu vou descobrir que eu tô grávida e eu já vou estar com uma barriga linda de grávida. E não vai estar, tipo, no máximo vai parecer que tu tá constipada. E olhe lá, porque às vezes não parece nem isso. Pô, é meio que um choque de realidade, assim. Ele meio que sai repetindo e dizer, não é bem assim. Mas eu acho que essas são coisas que a gente só descobre depois de engravidar, ou talvez eu não tivesse conhecimento e maturidade suficiente pra saber disso, mas é algo que hoje eu sei, sabe? E que na época eu achava que era tudo um grande desastre, mas que ao longo da minha gestação eu fui aprendendo a viver, tipo, um dia depois do outro e uma hora depois da outra, porque é tudo muito intenso, realmente. E a gente pensa que, nossa, são 40 semanas, é tempo pra caramba. E é tempo pra caramba, tipo, eu não vejo a hora de conhecer meu filho, mas ao mesmo tempo é tudo tão rápido, sabe? Tudo acontece, tipo, ele se desenvolve tão rápido e as mudanças no nosso corpo e na nossa mente, assim, acontecem de forma tão rápida. Meio que pra provar isso que eu tô falando, né? No primeiro trimestre, eu sempre falava pro Lucas, eu nunca mais vou engravidar na minha vida. Se a gente for ter outro bebê, a ciência vai precisar descobrir um jeito de você engravidar, porque eu não vou engravidar nunca mais. E hoje a minha visão é completamente diferente. Não, eu super teria outro bebê, tipo... claro que eu não sei se eu vou ter outro bebê ou não ainda, né? Mas
eu super passaria por outra gestação, sabe? Porque mesmo meu filho não tendo nascido ainda, eu sinto que vale a pena. Tu sabe aqueles gráficos que tem de a vida não é assim, linear, a vida é assim e tal? Eu acho eles meio toscos, mas eu acho que pra gravidez faz muito sentido. E é tipo, o meu dia, ele não é assim, o meu dia, ele é assim. Ele tem altos e baixos, tem dias que eu acordo super bem, tem dias que acordava super mal e eu acho que é mais um período de adaptação pra gente, sabe? Claro que eu tive muita sorte, a minha rede de apoio me apoiou muito e me ajudou a poder me adaptar no trabalho, a poder, sei lá, fazer diversas coisas para que eu pudesse descansar um pouco mais. Nem toda mulher tem essa sorte, infelizmente, mas foi algo que me ajudou muito. Enfim, resumindo tudo que eu falei um pouco aqui, se tu tá passando por isso agora, esse período ele realmente vai ficar pra trás e vai... Tu não vai sentir falta, eu não posso dizer que vai sentir falta, mas tu vai ser grata a ele também, porque ele vai ter sido um período importante pra gestação. E eu odeio essas coisas de ser grata a algo que foi ruim, eu acho que a gente não precisa ser grato ao que foi ruim, mas nesse caso vale a pena, porque daqui a pouco o meu filho vai estar aqui comigo e o teu também, enfim, é isso.